Fala galera, Sussa não, beleza? Ó, a gente veio aqui, vai falar daquela nóia, aquela loucura de oração subordinada substantiva, lembra disso? Vai, aguenta, vai dar tudo certo. A gente precisa estar junto, beleza? Ó, agora nesse vídeo a gente vai classificar as orações subordinadas substantivas, tudo bem? Primeira classificação é subjetiva e predicativa. O que eu quero te mostrar? Quero te provar que oração subordinada substantiva não é difícil. Por que não é difícil? Porque eu falo assim, ó, oração tem que ter, verbo. Subordinada tem que ser subordinada a uma oração principal. Lembra disso? E quando eu falo substantiva, é aquela que eu posso substituir por isso, disso, nisso. Lembra ou não? Se você não lembrar, dá uma olhadinha no outro vídeo, no anterior, que aí a gente consegue seguir essa aula de boa. Tranquilo? Aqui a gente vai só classificar elas. Então vamos lembrar? Vou tentar me fazer entender. Ó, é bom que você estude. Vamos transformar já e tentar fazer um estudo fácil. É bom isso. Lembra que a substantiva a gente sempre substitui? Se a gente faz essa substituição por isso, disso ou nisso, fica muito mais fácil. É bom isso. Agora você joga o isso para o lugar dele. Isso é bom. Quando eu falo assim, quer ver? Chocolate é bom, bolo é bom. Todos esses elementos que eu falo é bom, eles estão no lugar do sintaticamente falando. Lembra que as substantivas elas exercem função sintática. Todos esses caras, eles estão no lugar do sujeito. Então, se isso é bom e isso tem papel de sujeito, que você estude, que é o que a gente substituiu, vai ter papel do quê? Sujeito. Então, exerce a função sintática de sujeito. Sim ou não? Quando a gente olha para o saber, ó, eu falo assim, sei lá, eu sei matemática, eu sei gramática, eu sei física, tal, eu sei constituição. Eu sei e eu sei alguma coisa. Então, quem sabe, sabe alguma coisa. Vai. Vamos transformar? Sabe-se isso. Lembra sempre, substantiva vamos transformar. Sabe-se isso. Sabe-se que eles dormem. Ó, sabe-se isso. Isso é sabido. Sim ou não? Portanto, esse isso tem o papel de sujeito. Ó, sabe-se isso, transforma. Isso é sabido. Na verdade, nesse exemplo, a gente tem que lembrar essa partícula C, né? Ela é a partícula passivadora, o verbo transitivo direto. Lembra disso. E o sujeito vem depois. Transforma que é mais fácil. Sabe-se isso. Isso é sabido. Voz passiva. Isso é sabido. Isso está no lugar do sujeito. Sim ou não? Legal? Ó, e a gente percebe. Oração. Vamos na segunda. Mais fácil. É bom que você estude. É bom. Oração principal. Tem conjunção? Não tem. Oração principal. E quando eu olho para o que você estude? Que você estude está subordinada ao é bom. Então, vamos lá. Oração porque tem verbo. Subordinada porque está subordinada a uma oração principal. Vai ser substantiva porque exerce função sintática, ou mais fácil, porque você pode substituir por isso, disso ou nisso, e vai ser subjetiva, porque exerce a função de sujeito. Sim ou não? Legal? Ó, e o último exemplo para a gente ver. Convém que você estude. Lembra sempre, convém isso. Na verdade é assim, ó, isso convém. É a mesma coisa quando a gente pensa no sujeito colocado depois do verbo. Convém isso. Mas na verdade é isso, convém. Legal? Então esse isso vai exercer o papel de sujeito. Só que a gente está aqui para ver o papel da subjetiva e para ver também o papel da predicativa. Ó, quando eu falo predicativa, é aquela função de predicativo do sujeito. Lembra disso? Se eu falar, por exemplo, que nem a gente falou no vídeo passado, eu sou legal. Eu, sujeito, sou verbo de ligação e legal. A característica do eu, característica do sujeito. Sim ou não? Beleza? Ó, e aí quando eu vou pensar na predicativa, vai demonstrar uma característica do meu sujeito. Nossa vontade é que volte à escola. Nossa vontade é um verbo, portanto, oração. E quando eu falo volte à escola, volte também verbo. Sim ou não? Se esse voltar também é verbo, eu tenho o primeiro verbo segundo verbo voltar. Oração tem que ter verbo, então são duas orações. Nossa vontade é a oração principal. Por quê? Porque o que volte à escola tem esse conectivo e está subordinado à primeira ideia. Então, que volte à escola, né? Se esse que volte à escola é uma oração subordinada. Primeira oração, oração principal. Ó, vamos transformar no isso, disso ou nisso? Nossa vontade é essa. Se eu transformo, eu classifico agora o essa. Nossa vontade é essa. Ó, essa é a nossa vontade. Sim ou não? Portanto, essa, ele qualifica a nossa vontade. E o nossa vontade é sujeito. Beleza?
nossa vontade é mais importante. Beleza? Ó, quando a gente olha para isso, ele tem essa função de predicativo do sujeito. E nós vamos chamar essa oração de predicativa. Sim? Vamos dar uma olhada no próximo exemplo para ver se facilita essa ideia. Minha vontade é que vocês sejam felizes. A nossa vontade, a vontade do trilhante é essa. Nossa vontade é essa. Legal? Nossa vontade, minha vontade, sujeito. É essa. Esse essa vai ser subjetiva. Então vamos no que vocês sejam felizes? Oração porque tem verbo. Subordinada porque se subordina a uma oração principal. Vai ser substantiva porque exerce função sintática ou porque a gente pode substituir por isso, disso ou nisso. E vai ser predicativa porque exerce a função de predicativa do sujeito. Sim ou não? Beleza? Galera, esse foi o nosso vídeo falando das orações subordinadas substantivas subjetivas e predicativas. Legal? Obrigado.